Amém? Pegue sua Bíblia, por favor. Eu queria que você abrisse comigo, mais uma vez, nesse texto da palavra. Nós vamos ler ele de novo. Nós já lemos ele domingo passado. Nós vamos continuar meditando nesse texto. Romanos capítulo 12. E eu queria que você apertasse o cinto de segurança, porque Deus vai falar com você em nome de Jesus. E você precisa estar assim concentrado naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você não pode perder essa palavra. Romanos capítulo 12, versículos 1 até o versículo 8. Versículo 1 ao 8. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo e com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Amém? Vamos orar? Curve sua fronte mais uma vez. Fale com Deus. Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor. Precisamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja a nos ensinar agora todas as coisas. Porque a gente sabe, Deus, que se o Senhor falar com a gente, nós vamos ser transformados. Se o Senhor falar comigo, Pai, eu sei que eu vou ser transformado. E é a minha oração para cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor fale mesmo, de maneira poderosa. Use minha vida como instrumento nas Tuas mãos para abençoar esses irmãos, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos limpa e nos purifica nesse instante. E que o Teu amor, Senhor, possa nos constranger, de tal forma que a gente seja capturado por Ele, que a gente seja capturado pela Tua graça, e que todos nós, Senhor, saiamos daqui muito melhores do que nós entramos, transformados em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós vamos continuar falando sobre a meditação da semana passada. Se você não esteve aqui, pode ficar tranquilo que eu vou dar um resumão para você. Nós vamos falar sobre avaliando a medida da nossa fé. E hoje nós vamos falar a segunda parte dessa mensagem. Na semana passada nós gastamos um tempo precioso falando sobre como aplicar, como compreender Romanos 12, 3. Nós vimos que é um começo de uma explicação que Paulo dá a partir do que ele menciona no versículo de número 2, que é sobre a renovação da mente. E ele diz no versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, ou não se amoldem com esse mundo, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos, ou seja, sejam transformados pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Não é para ser transformado mediante o louvor, não é para ser transformado mediante um ensino, não. É para ser transformado mediante a renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente pode usar esses instrumentos. O louvor, o ensino, a palavra, a leitura e tudo mais. Mas a renovação da nossa mente que é o X da questão. O que há de diferente nessa nova mente?
Você tem uma nova mente. A partir do momento que você se converte, começa um processo de Deus para transformar a sua mente, mudar. Aqueles conceitos antigos que você tinha, hoje você já não tem mais. Aqueles conceitos diferentes que você tinha, que era segundo o padrão do mundo, hoje são diferentes. Hoje são modificados. Por quê? Porque Deus começou esse processo. Aquilo que você achava que era certo, hoje não é mais certo, hoje é errado. E você então começa a ser transformado, modificado pela renovação da sua mente. Então o que há de diferente nessa nova mente? É a forma como ela pensa sobre si mesma, em relação a Deus e em relação aos outros. Você quer saber como é que é a sua nova mente? Pense sobre como você pensa em relação a você. Qual é o conceito que você tem de você mesmo? Eu acho que Paulo lida com isso primeiro, não porque é a coisa mais importante que a nova mente faz. Não é a coisa mais importante que a nova mente faz. Mas ele lida com isso primeiro porque é a coisa mais perigosa que a nova mente pode fazer, que é pensar além do que convém a nosso respeito. Porque venhamos e convenhamos, a gente acha que é bom demais. Nós achamos que somos tal. Nós achamos que nós somos cara. Nós achamos que a gente pode vencer e fazer e chover e acontecer. A gente acha que só fazer uma dancinha a chuva vem. Nós somos 10. E a gente bagaça. E sabe quando é que vem a crise? A primeira crise, a do homem, é chamada crise da meia-idade. Sabe por quê? Porque ele achava que ele poderia jogar bola como um cara de 20 anos. E aí o cara dá olé nele, corre o campo inteiro, e ele tenta correr atrás do cara, e ele não aguenta correr nem 10 minutos, a língua já está virando uma gravata, e aí cai a ficha e fala assim, eu não sou mais o que eu era. Isso para não dizer outras particularidades que acontecem na vida. Né? O cara fala assim, não sou mais o garotão que eu era de 20 anos atrás. A moça olha assim para ela, que não é mais moça, né? A gente fala que a vida começa aos 40, então é moça ainda, né? Mas olha no espelho, vê as rugas, os pés de galinha, nem Mary Kay resolve. E aí ela fala assim, ai, o tempo passou, eu já não sou mais a mesma garota de antes, né? Engordei, caiu tudo, e agora? Como é que vai ser? Ou não é assim? É. Agora, a renovação da mente é diferente. Sabe por quê? Porque na verdade a gente não pensa além do que a gente deve pensar de nós mesmos. Nós pensamos na medida certa. Na medida certa. O como pensamos sobre nós mesmos não pode salvar a gente, mas pode nos destruir. Pode acabar com a gente. Romanos 12:3 então começa com uma advertência. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Olha o perigo. Visões infladas da gente mesmo é muito perigoso para a nossa alma. A gente vai cair em pecado se a gente tiver uma visão inflada da gente mesmo. Agora, o mundo acredita completamente o oposto. É só você ver as propagandas da televisão. É só você assistir e você vê que o mundo pensa completamente ao oposto. As agências de publicidade pensam completamente ao oposto. O que eles pensam? Para o mundo, o exaltar o eu não é perigoso. É rentável. Então, na verdade, tudo gira em torno do eu. Do seu prazer, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida. Hoje fala-se muito sobre qualidade de vida. Aliás, existem milhares de pessoas que têm dado palestras no mundo inteiro sobre o quê? Qualidade de vida. Por quê? Porque as pessoas, elas estão querendo o quê? Elas estão querendo buscar isso. Elas querem ter qualidade de vida, querem viver melhor. Agora, tem algum problema em viver melhor? Em si mesmo não tem problema. O problema é quando eu penso além do que eu devo pensar. Quando eu acho que eu sou o tal. Então, para o mundo, exaltar o eu não é perigoso, é rentável. Há alguns anos, o McDonald's lançou um anúncio baseado num filme. E o anúncio deles era, eu mesmo e minha salada. E é isso que as pessoas estão preocupadas hoje. Elas estão preocupadas com ela mesma. E com o que ela vai comer. E olha lá. Os educadores, conselheiros, psiquiatras, psicólogos e pastores é que tem que lidar com o efeito disso na vida das pessoas. Que a gente recebe de gente
para atender que está desse jeito. Por quê? Porque quando ela vê que ela não é a tal, ela cai em si mesma, aí começam os problemas. Aí começam os problemas. Sabe o que Paulo faz? Ele faz exatamente o contrário, ele exige amor. Ele exige amor. Ele adverte contra o orgulho no versículo 3. Eu digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a primeira tarefa da mente cristã renovada é a obliteração do orgulho e do cultivo da humildade. O que é a obliteração? É fazer algo desaparecer aos poucos, até que não fique nenhum vestígio. Você não vai fazer como num passe de mágica. Não é um coelho tirado da cartola você fazer com que o orgulho desapareça da sua vida. Não é assim. É um processo que exige de nós um esforço, mas é necessário a gente acabar com o nosso orgulho. Porque se a gente não tirar o orgulho do nosso coração, ele vai nos derrubar. O que há de novo na mente renovada? O orgulho condena a gente à morte. A humildade começa a crescer na nossa vida. Em seguida, na segunda metade do versículo, ele dá a alternativa positiva que nos faz pensar bem de nós mesmos. Ele diz assim, mas pense com moderação. Cada um de acordo com a fé que Deus lhe atribuiu. E assim, a pergunta, por que Paulo faz da fé a medida dada por Deus, o padrão para a forma como o cristão deve pensar de si mesmo? E eu disse que nós vimos 4 respostas a essa pergunta. 3 nós vimos na semana passada, uma nós vamos lidar com ela hoje. Então eu quero dar um resumão para você. Por que Paulo faz da medida da fé, a medida do eu? Em primeiro lugar, ele diz o seguinte, quer ver? Deixa eu passar para frente. Opa, deixa eu ver se é isso aqui. Não, é isso mesmo. Aqui. Então o padrão de medida pessoal é a fé. Então, em primeiro lugar, ele mostra que a novidade essencial da nova mente é a fé. Que fé que é essa? É aquela fé que valoriza Cristo. Valoriza Cristo e é a fé, é a glória de Cristo para a gente, é vista e saboreada como o nosso maior tesouro. É a fé que valoriza Cristo. Não é uma fé, eu quero fé para mover montanha, eu quero fé para isso, eu quero fé para conseguir um emprego, eu quero fé para melhorar meu casamento, eu quero fé para... Não, a fé que Paulo está falando é a fé que vê em Cristo o seu maior tesouro. Quando Cristo for nosso maior tesouro, presta bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Quando o reino de Deus for o seu maior tesouro, todas as coisas te serão acrescentadas. Todas elas. Eu preciso de emprego, eu preciso de uma renovação no meu casamento, eu preciso que meu filho saia da droga, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Precisa? Busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas estas coisas lhe será acrescentada. Busca em primeiro lugar. Então, qual é a essência da fé? A fé olha além de mim para o outro. A fé é uma total dependência, porque a fé, ela sai de mim e olha para Cristo. Cristo. E desfruta Cristo como a soma de tudo que é bom, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é justo, de tudo que é belo e de tudo que é gratificante. Ele é a razão da minha vida e do meu ser. Eu vivo para Ele e nada mais. Então, o que Paulo está dizendo é que a essência da nova mente cristã é o quê? É que nós podemos ver e saborear, e nós vemos e abraçamos a Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Ele é o tesouro supremo do universo, e você faça da medida da fé do seu coração a sua vida. E ele diz, você quer ter significado para a sua vida? Olhe para Cristo como extremamente significativo. Você quer ter valor? Olhe para Cristo como intensamente valioso para você. Você quer ter estima? Olhe para Cristo como digno de estima na sua vida. Cristo é a medida da fé para você. Então, olhe para Ele, foque nele. Depois, em segundo lugar, a gente viu isso aqui, que a fé é um dom de Deus e, portanto, elimina a vanglória. Paulo faz da fé a medida para a gente pensar corretamente sobre a gente mesmo. Em segundo lugar, que a fé, ela é um dom de Deus.
É um dom de Deus, é um presente de Deus. Ou seja, por que eu vou ficar me gloriando por algo que eu recebi que eu não merecia? Por que eu vou achar que eu sou tal se eu recebi algo que eu não merecia? Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então a fé não é em última instância sua própria criação. Não é você que cria a fé. Não é você que cria a fé. Ou seja, não brota de você. Não brota de você. Eu vou explicar sobre isso mais tarde. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês. O que não vem de vocês? A fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que é o tal. Quem que deu a fé para você crer em Cristo? Ele mesmo. Ele te salvou. Aí você fala assim, mas pastor, um dia eu estava assim, e de repente eu ouvi um chamado de Deus, dizendo, filho, vem, eu vim. Olha que coisa interessante, você passa na frente da igreja, você vê uma placa assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você fala assim, eu acho que eu vou entrar. Tem gente que passa na frente, não entra, tem gente que dá uma olhadinha e não entra, mas um dia você fala assim, eu vou entrar. Aí quando você entra, atrás da placa está assim, escrito assim, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. E você fala, olha que coisa linda, eu só vim mesmo porque Deus me trouxe. Eu só vim me convertir mesmo porque foi Deus que tocou no meu coração. A fé é um dom de Deus, não nasce de você, não brota de você. 1 Coríntios 4,7, pois quem torna você diferente de qualquer pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Você recebeu de Deus, a fé é dom de Deus. Então não tem por que se orgulhar. Em terceiro lugar, a razão pela qual Paulo faz da medida da fé, a gente pensar corretamente sobre nós mesmos, Paulo faz da fé a medida para a gente pensar corretamente sobre nós mesmos. É que Deus atribui a fé em diferentes proporções entre o teu povo, e aqui que eu queria parar nessa noite. Por quê? Por que que Deus faz isso? Por que que Deus dá diferentes medidas de fé para a gente? Tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A medida da fé que Deus atribuiu é diferente de cada cristão, de cada cristã. É diferente. E aí a gente entra nessa questão de uma maneira mais profunda. Então eu quero lidar com 3 questões que isso suscita. Por que que Deus distribui de maneira diferente a fé para cada um da gente? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, a sua fé é diferente da minha. Você pode ter mais ou menos que eu. Fique tranquilo. Eu não trouxe nenhuma fita métrica para medir quem tem mais ou menos fé. Então você pode ficar tranquilo. A gente não vai fazer isso. Porque se fosse a fé medida em circunferência, eu e o Cristiano ia ganhar todo mundo. Né? A gente ia ganhar, com certeza. Né, Cris? Nossa, então, como eu não trouxe fita métrica, pode ficar tranquilo. Então, olha só, 3 questões que eu quero destacar com você. Será que podemos experimentar a fé em diferentes graus? Segunda questão, será que saber que a fé é obra de Deus pode nos ajudar em última instância ou nos prejudica? E terceiro, por que que Deus planejou essa diversidade de fé na igreja? Se Ele tinha uma vontade revelada de que todos nós sejamos fortes na fé. Então a gente vai lidar com essas 3 questões. Primeira questão, podemos experimentar a fé em grau diferente? Vamos começar a avaliar aqui. Será que a gente pode experimentar a fé em grau diferente? Todos nós sabemos a resposta por experiência própria. E a resposta qual é? Sim. É claro que a gente pode. É claro que a gente pode. Se a fé é um olhar para longe, é um olhar para longe de nós mesmos, ao valor infinito de Deus, tem gente que enxerga mais longe. Eu sei que tem gente, muita gente que enxerga mais longe do que eu. Se a fé é esse olhar ao que Cristo pode fazer, tem gente que enxerga muito mais longe. Se fé é estarmos satisfeitos com tudo que Deus é para nós, tem gente mais satisfeita que você. Tem gente mais satisfeita do que eu. Se fé
é aceitarmos Cristo e toda a sua obra como profeta, sacerdote, rei, e tudo que isso implica para a gente, então tem gente que aceita com mais facilidade do que outras pessoas. Mesmo que ela não entenda os processos de profeta, rei e sacerdote, ela aceita. A gente tem que admitir que o nosso olhar para Cristo, muitas vezes, é obscurecido por uma centena de coisas. E nossa satisfação nele, muitas vezes, sobe e desce por causa das circunstâncias que a gente vive no dia a dia. Não é? Olha, tem dia que a gente está feliz, pulando, saltitando, glorificando, e vai para lá, e vai para cá, hoje vai dar certo, aquele negócio vai dar certo, e glória a Deus, e Deus vai fazer, e Deus é fiel, e Deus é bom. No outro dia você fala assim, por que Deus fez isso comigo? Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na célula, eu não vou mais orar, eu não vou mais ler a Bíblia. No outro dia você está de novo, mas Deus é fiel, Deus é bom. Aí Deus olha do céu, não, Deus não, os anjos, porque Deus nos entende, mas os anjos olham do céu e falam, é louco, é pirado. Como é que pode? Num dia ele está legal, no outro ele está desse jeito. Não é possível. E aí a Bíblia diz que até os anjos aprendem com a gente, né? Então eles estão aprendendo também. Porque Deus olha do céu e fala assim, não, calma, eu sei o que eu faço com ele, eu sei como é que eu lido com ele. A gente pode negar isso, que tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente está com fé, tem dia que a gente não está com tanta fé assim? Não, a gente não pode negar isso, é verdade. A gente sabe disso por experiência própria. Agora, portanto, se nós de fato experimentamos a fé em graus diferentes uns dos outros, é bom testar e confirmar a nossa experiência através da Bíblia, não é? A gente sabe que pela experiência, a gente sabe que isso existe. Agora, pela Bíblia. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Se você está anotando, depois você lê em casa. Diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que vocês têm pelos outros. Olha só que coisa interessante. Paulo está dizendo que há uma declaração de que a fé não é estática. Não é uma coisa que você recebe aquele presente, pum, e só. Não é como se fosse um objeto. Na verdade, a fé é como se fosse uma planta. Aliás, Jesus vai dizer que a fé é como um grão de mostarda. Por quê? Porque quando você planta, ele morre, ele começa a crescer e se torna uma grande hortaliça. A maior de todas as hortaliças. Olha que coisa interessante. Então, se a fé é uma semente, a tendência dela ela é crescer. Mas só que existem circunstâncias que fazem com que a fé não cresça. Ela murche. Não é verdade? Uma planta. Todo mundo tem planta em casa, não é? Talvez você, homem, nunca reglou uma planta, porque isso não é coisa de macho. Mas se você tem o seu lado feminino, você já regou uma planta. Né? Então você vai lá, rega a planta, por quê? Porque você sabe que se você não der água para a planta, o que vai acontecer com ela? Vai murchar e vai morrer. Não tem jeito. Ela depende de uma assistência. Uma assistência o quê? Externa. Quem que dá essa assistência externa para a planta? O seu dono. Quem que dá assistência externa para a planta que você tem de fé no seu coração? O seu dono. Quem que é o dono? Deus, não é você. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Calma, nós vamos chegar lá. Pode crescer fraca também, não é? Romanos capítulo 14, versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Ou seja, em outras palavras, alguns são mais fracos na fé, outros são mais fortes na fé, e portanto a resposta é sim, nós experimentamos a fé em diferentes graus uns dos outros e com nós mesmos. Experimentamos. Talvez você tenha mais fé do que eu em certo momento, talvez eu tenha mais fé em você em certos momentos, e a gente vai se ajudando a crescer na fé. E que coisa interessante, mais linda que existe na igreja, é quando você ouve um testemunho de alguém. E você está com a mesma dificuldade, com uma situação difícil também, e você ouve aquilo, e você pensa o seguinte, aquele meu irmão venceu, e se ele venceu, eu também posso vencer. Se ele conseguiu superar isso, eu também posso conseguir superar. E aí a sua fé é fortalecida. A sua fé, ela é acrescida. E isso é maravilhoso.
Segundo, saber que a fé é obra de Deus nos ajuda ou nos prejudica? Você parou para pensar nisso? Te ajuda ou te prejudica saber que a fé é obra de Deus? Você vai pensar, puxa vida, se é obra de Deus, eu vou fazer o que então? Se nem a fé que eu tenho é minha, vem de Deus. Se nem isso que eu tenho, que é acreditar em Deus, vem de mim. Como é que pode um negócio desse? Olha só, vamos ler novamente, Romanos 12, 3. Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Existem inúmeras objeções que as pessoas levantam, que a medida da fé é um dom de Deus, e que Deus permanece soberano sobre nossas vidas, mesmo depois que a gente acredita. Tem gente que levanta objeções contra isso. A explicação definitiva pelo qual eu acredito, e como eu acredito, que é sempre Deus. É sempre Deus. A palavra final é dele, não é minha. A palavra final é dele, não é minha. Gente, para pensar, se Deus se preocupa com o fio de cabelo que cai da sua cabeça, tem gente que tem menos assim, a gente se preocupa mais ainda que Deus, né? Quem está perdendo os cabelos se preocupa mais. Eu fui na cabeleireira, ela falou assim, Luiz, próxima vez que você vier cortar, eu vou deixar um pouquinho maior aqui, porque você já está começando a perder os cabelos. Eu falei, mas para chegar no Caio vai demorar muito. No Alexandre também vai demorar muito. Mas já comecei a perder os meus cabelos. E meu avô, ele morreu carequinha. Eu falei assim, se eu pegar eu ficarei careca. Mas diz que é dos carecas que elas gostam mais, né? Então minha esposa vai gostar mais de mim porque eu sou careca, com certeza. Agora, olha que coisa interessante. Se Deus se preocupa com um fio de cabelo que cai da sua cabeça, com uma folha que cai da árvore, meu irmão, com um passarinho, aquele pardal, aquelas maritacas irritantes que entra na sua casa, que te acorda de manhã, se Deus se preocupa com aqueles bichinhos, quanto mais com a nossa fé. Você acha que Deus deu a fé para você e falou assim, agora você se vira. Já dei para você, a fé é tua, agora você se vira. A planta está aí, quem vai regar é você, quem vai cuidar é você, eu não quero mais saber disso. Você acha que Deus ia fazer isso? Isso é uma coisa tão importante para nós? Lógico que não. Lógico que não. A minha vida é dele, ele é supremo, ele é soberano, a palavra final da minha vida é dele, sempre dele e não minha. Então, uma das maiores objeções que se fazem contra esse ensino é que, das duas, ou eu me torno fatalista, ou eu me torno passivo. Fatalista é o seguinte, não tem mais jeito, vai ser assim mesmo, acabou. Ou então eu fico passivo, não, já que Deus vai me dar a fé mesmo, então eu vou ficar aqui, né, deitado no berço esplêndido, não preciso fazer mais nada, Deus vai me dar a fé mesmo, para que eu vou na igreja, para que eu vou na célula, para que eu vou ter MDA, para que eu vou fazer essas coisas, se Deus vai me dar a fé mesmo? Preciso. Vou ficar na minha, aqui em casa, jogando videogame, assistindo minha novelinha, curtindo meu futebol, vou fazer essas coisas. Vou fazer o que eu gosto. Se você tem esse pensamento, vou abrir um parênteses aqui. Primeiro, você nunca se converteu. Vai dobrar o seu joelho no chão e vai falar, Deus, trata comigo porque eu não sou convertido. Tá? Sério. Estou falando sério. Avalie sua conversão. Certo? Feche parênteses. Olha só, se Deus decide em última instância, se eu acredito o quanto eu acredito, então o combate da fé torna-se inútil. Para que eu vou combater a fé? E assim vai a objeção, a ideia da objeção. A minha resposta a essa objeção é que ela não é verdadeira. Por que ela não é verdadeira? Se Deus é soberano, Ele pode trazer vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Não é? Deus é soberano, Ele traz vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Se Deus é soberano, Ele pode transformar desviados em pessoas de fé. Lucas 22, versículo 31. Então o combate da fé ele não se torna inútil, ele se torna possível. Porque sem a intervenção decisiva de Deus, vir para a fé, ser perseverantes na fé e crescer na fé é impossível. Guarde isso que eu estou falando. Na verdade, querido, Efésios capítulo 2, nós estávamos o quê? Em nossos delitos e pecados? Vivinhos da Silva pulando, saltitando. Era isso que a gente estava em delitos e pecados? O que diz Efésios 2? Nós estávamos mortos. Diga para você que estava falando, você estava morto. Cadáver ambulante. Estava fedendo em seus delitos e pecados. Não tinha jeito. Mas Deus interviu.
Veja bem, nós, o que o morto faz? É só morto. Morto não faz nada. Morreu, acabou, você tem que enterrar. E logo, porque senão fede. Não é? Foi assim com tantos outros que já passaram, e vai ser assim com a gente se Jesus não voltar. Certo? Quando você morrer, a gente vai chorar pela sua morte, tudo bonitinho. Se quiser fazer o velório aqui na igreja, a gente faz, tal. Daqui vai para um cemitério como todo mundo. Como todo mundo. O que o morto faz? Ele não faz nada. Você acha assim? Então a gente canta aquele cântico, né? Como é que é? Deixa eu lembrar que estava com ele. Assim. Nessa hora feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Deus, você que marcou um encontro com Deus? Dá uma vergonha na sua cara. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. O Senhor Jesus está dizendo que você foi escolhido. Isso é um privilégio. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você foi escolhido. Oh, glória! É um privilégio você ser escolhido. Deus estava olhando lá do céu e falou assim, é aquele ali. Pá. Glória a Deus. Agora, você sabe quem vai ser escolhido ou não? Você sabe? Não. Alguém sabe quem vai ser escolhido? Por favor. Eu sei de mim. Eu sei de mim, nem da minha esposa. Eu creio que pela fé ela é escolhida. Mas eu sei de mim, certo? Alguém sabe de todo mundo? Porque se você sabe quem é escolhido e quem não é, a gente vai fazer um rito de passagem para você ir logo para o céu, para você fazer parte do departamento de contabilidade lá. Porque na verdade, querido, a gente não faz parte do departamento de contabilidade do céu. A gente faz parte do departamento de propaganda. O nosso negócio é anunciar Cristo como Senhor e Salvador. Não fica dizendo assim, fulano foi para o céu, fulano foi para o inferno, fulano foi para o céu, fulano foi para o inferno. Você é Deus para saber? Você sabe se tinha um selo? Então não julgue, querido. Você sabe o que você tem que fazer? Se o cara morreu em pecado, misericórdia, Senhor. Misericórdia, misericórdia da família. Tem misericórdia. Quem é você para julgar quem vai para o céu e para o inferno? Não julgue. Não julgue. Ah, se a pessoa morreu em seus delitos e pecados, nós como igreja temos que se humilhar e dizer, Deus nos perdoe porque a gente chegou atrasado. Na propaganda não chegou lá. A gente não falou de Cristo para a pessoa. Não conseguimos trazer essa pessoa para o reino. A gente tem que ajoelhar e pedir perdão para o Senhor. Essa é a nossa função. Então, querido, olha, sem a intervenção decisiva de Deus, é impossível a gente fazer qualquer coisa. O problema com essa objeção é que ela assume que a gente opera a partir de uma posição de neutralidade. Se a pessoa diz assim, então é inútil a gente correr para trás de Deus, é inútil a gente... Porque se Deus dá fé, então eu vou ficar aqui esperando. Você está pensando numa posição de neutralidade. Na verdade, querido, você pode decidir entre ser crente ou não. E em seguida, tornar-se forte ou fraco na fé. Quando você pensa nessa posição de neutralidade, aí você está certo. Mas, segundo a Bíblia, não existe essa posição de neutralidade. Não existe, sabe por quê? Porque a gente parte da depravação. A gente parte do pecado. Aí você diz assim, mas pastor, tem um vizinho meu, um rapaz lá, mas ele é tão bonzinho. Mas olha, ele é tão bonzinho. Homem de Deus. Sabe, pastor? Cuidado com essa expressão, homem de Deus. Cuidado com isso. Mulher de Deus. Cuidado com essa expressão. Cuidado. Sabe por quê? Porque todos aqueles que querem ser chamados homens de Deus, mulheres de Deus, são aqueles que fazem a minha vontade. O Senhor Jesus disse isso. Então, se aquela pessoa não faz a vontade de Deus, pode ser bonzinho, pode fazer a assistência social para todo mundo, ela está morta em seus delitos e pecados. Em seus delitos e pecados. Pode mostrar para a sociedade que é a melhor pessoa que tem, e glória a Deus que seja mesmo, mas está morta em seus delitos e pecados. Então, antes da gente se converter, estávamos duros, rebeldes, cegos, espiritualmente mortos para a glória de Cristo. Se eu estou indo em direção à fé,
é porque Deus amoleceu o meu coração. É porque Deus subjugou minha vida. É porque Deus deu vista aos meus olhos cegos. E é porque Deus me levantou da morte. Se eu tiver o menor temor de Deus, eu entendo que Ele fez isso por mim. Ele fez isso por mim. Não foi da minha vontade. Assim, de acordo com a Bíblia, os crentes não dizem que o poder soberano de Deus fazem com que combatam o bom combate da fé inutilmente. Antes, eles dizem que Deus faz com que o combate da fé se torne possível. Aqui está a forma como esses crentes falam. Filipenses 2, versículo 12. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar de acordo com a boa vontade dEle. A obra de Deus e a nossa disposição não faz o nosso trabalho inútil, antes torna ele possível. Veja, a obra de Deus e a nossa disposição torna isso possível. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. O que Paulo está dizendo? Gente, eu trabalhei, não fui eu não. Foi a graça de Deus comigo. Você quer saber, querido, tudo que você faz na sua vida, não é você, é a graça de Deus com você. E se não for assim, sabe o que vai acontecer no final, no último tempo? Diz que todas as nossas obras, grave bem isso, todas as nossas obras vão passar pelo fogo. Já imaginou isso? Tudo que você fizer aqui na terra, Deus vai estar lá com lança-chama, passando todas as suas obras pelo fogo. E depois que passa pelo fogo, o que sobra? Os homens entendem bem disso, porque eles fazem churrasco, né? O que sobra no fundo da churrasqueira? Cinza. O que você faz com cinza? Joga fora. Não é? Alguém usa cinza para alguma coisa? Joga fora. Cinza você não faz mais nada. Então a sua obra, preste bem atenção, vai passar pelo fogo. E se vai passar pelo fogo, o que eu tenho que fazer? Deus, essa obra vai permanecer ou vai virar cinza? Essa pergunta que você vai fazer assim. Senhor, essa obra que eu vou fazer agora, vai virar cinza ou vai redundar em glória para o Senhor? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. É cinza, Deus? Então não vou fazer. É cinza, Senhor? Não põe minha mão. Para que eu vou fazer algo inútil? Para que eu vou gastar meu tempo, perder meu tempo com algo inútil? Não é verdade? Então pergunta para as pessoas que estão ao seu lado assim, é cinza? Então larga fora. Para aqueles que sabem como suas vontades são volúveis e frágeis. Por quê? Porque cada dia a gente quer uma coisa diferente, não é? É um grande conforto e uma grande confiança de que o nosso Deus prometeu sustentar a nossa fé e não vai deixá-la, em última análise, depender da gente. Graças a Deus que Deus não deixa que a nossa fé dependa da gente. Sabe por quê? Porque senão um dia a gente era crente, no outro a gente não era. No outro a gente era, no outro a gente não era. No outro a gente era. Por isso que tem tanto pastor que prega que você tem que se converter todo dia. Porque um dia você é crente, no outro você não é tanto assim, no outro você está crente, no outro você não está. Gente, que negócio é esse? Não é porque o meu filho, ele fez algo errado, que ele deixou de ser meu filho. Ele é meu filho, hoje, amanhã, depois, e vai continuar sendo filho. Ó, filho, porque você fez algo errado, você não é mais meu filho. Aí ele faz outro dia algo bom. Aí ele fala, não, agora você é meu filho. Aí ele faz no outro dia algo errado. Você não é meu filho. Mas eu dou um nó na cabeça da camarada. Sou ou não sou? Você é. Ponto final. Se você entregou sua vida para o Senhor, você aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Se você crê no nome de Jesus, você o recebeu, você é filho, ponto. Agora, como filho, eu honro o meu pai. Eu não faço as atrapalhadas que eu costumava fazer mais. Aquilo que eu fazia no passado, eu morri para aquilo. Aqueles desejos, eu morri para eles. Porque agora eu sou filho. Antes eu não entendia isso, mas agora, como eu entendo,
porque eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em mim, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora você imagina a cena. Os discípulos chegam a Jesus naquela situação que eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. O Senhor Jesus dá uma chaleira neles. Splá, splá, splá. Homens de pouca fé, por que vocês duvidam? Né? É bolacha para todo lado. Aí eles chamam o Senhor no canto. Assim, Senhor, por que a gente não pôde expulsar o demônio? Senhor, por quê? E o Senhor fala, não, esse demônio não sai sem jejum e oração. Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus fala assim, não, isso aí não é mais trabalho meu não, se vira, dá seus pulos. É isso que Jesus fala para eles? Não. Ele não deixa isso acontecer, sabe por quê? Porque ele está interessado. Não é inútil o combate da fé. Você pegar a sua Bíblia e ler, ouvir uma exortação bíblica do seu discipulador, você sentar-se para ouvir uma pregação da palavra de Deus, porque o próprio Deus provê esses meios para que você possa combater o bom combate da fé. É Deus que está promovendo. E se Deus promove, meu querido, o que eu tenho que fazer? Se meu discipulador chega comigo e me senta a borracha, fala assim, seu safado, você devia estar lendo a Bíblia quando você não lê, você devia estar orando, você não ora, você devia estar fazendo isso. Aí você fala assim, meu discipulador, eu vou trocar de discipulador. Porque ele chega para mim, ele manda eu ler a Bíblia, ele manda eu fazer isso, ele manda eu fazer aquilo, onde já se viu, eu sou um homem de Deus. Homem de Deus recebe exortação com mansidão. Se você está lendo a Bíblia, está orando, você fala assim, vou continuar fazendo mais. Se você não está lendo, a palavra serviu. Aí você fala assim, o pastor pregou, parece que a carapuça foi para mim, foi para você mesmo. Não estou pregando para você, não estou pregando para as paredes. Serviu, meu querido, se serviu, é Deus falando com você. Grava isso no seu coração e fala assim, agora eu vou mudar. Porque eu levei uma chapuletada, levei uma borrachada nas costas, meu couro está amarrotado, eu vou mudar agora. Acorda Maria, levanta do chão, sacode a poeira, dá a volta por cima. Fala, agora o negócio vai pegar, vou pegar no tranco. Ainda bem que avião não pega no tranco. Porque você imagina, se a gente avião pegasse no tranco, glória a Deus que não pega no tranco. Glória a Deus. E glória a Deus porque Deus fez você assim, não é para pegar no tranco. Deus colocou o Espírito dele dentro de você. Falou, vai meu filho, cresce, busca, desenvolve. Deus é o trabalhador. Ele provê todas as coisas na sua vida. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra de Cristo, de Deus. Então, querido, Deus é trabalhador na nossa vida e Ele é decisivo na nossa vida espiritual e Ele planejou todos os meios, a oração, a leitura da palavra, o jejum, o discipulado, a pregação, a célula para fazer isso na sua vida. É muito útil e precioso a gente saber disso. Que essas coisas que estão me cercando para que eu cresça na minha fé, foi Deus que providenciou. Essa igreja foi Deus que providenciou para você. A sua célula foi Deus que providenciou para você. O seu discipulador, o seu líder de célula, o auxiliar que está na célula, foi Deus que providenciou para você crescer na fé. Se está tendo algum problema com ele, fala, Deus, estou tendo problema com fulano. Mas eu sei que o Senhor providenciou ele para mim crescer na fé. Quando eu comecei a entender isso, eu vi meus inimigos com outros olhos. Falei, Deus, aquelas pessoas que se levantavam para mim, então quer dizer que o Senhor está promovendo eles para que eu crescesse na fé? Quer dizer que tudo aquilo que eles fizeram por mim, me jogaram no chão, me jogaram na parede, cuspiram em mim, me chamaram de lagartixa. Senhor, quer dizer que tudo isso, o Senhor providenciou para que eu crescesse na fé? E Deus falou para mim, Falei, então tá bom, então. Valeu, o senhor podia ter maneirado um pouquinho, né? Como é que você cozinha uma costela dura? O que você faz? Você põe na onde? No fogo, na pressão. Então, querida, a pressão está forte, está grande? Saiba que a tua carne está dura ainda. Precisa amolecer. Seu coração precisa de mais pressão para amolecer. Então, aguenta aí o tranco, porque vem pressão para baixo. Porque Deus está querendo mudar você. Deus está querendo transformar você. O que Deus está fazendo comigo? Deus, assim eu não quero. Né? A gente canta assim, faz de mim um vaso novo. Senhor, se é possível, se é preciso, Senhor, faz de mim um vaso novo.
Né? A gente gosta de cantar essas músicas. Mas quando Deus começa a trabalhar, a gente fala, não, Deus está doendo, para, está doendo. Não, calma. Você pediu, agora Deus vai fazer. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Terceiro e último lugar. Por que Deus planejou essa diversidade na fé na igreja, quando sua vontade revelada é que todos nós sejamos fortes na fé? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha só, Efésios capítulo 6. É um pouquinho para frente aí, versículo 10. Olha só. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, ou revistam-se do Senhor e do seu forte poder. Deus quer que todos nós sejamos fortes na fé. Aqui, queridos, nós temos que confiar em Deus, quando a gente não tem resposta completa. Eu creio que eu vi uma parte da resposta. E eu queria ler para você Romanos 15, versículos 5 e 6. Diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, lhes dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração, em uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Evidentemente, Deus sabe que o corpo de crentes, eles não têm só diferentes dons, mas eles têm diferentes graus de fé, e isso vai trazer mais glória para Ele, quando são ativadas pela graça, quando a gente vive em harmonia, quando a gente vive sem orgulho. Ou seja, eu posso ter mais fé que você? Posso. Mas e se eu tiver menos? A sua fé vai me ajudar a crescer. O seu dom vai me ajudar a crescer. Os meus dons vão te ajudar a crescer. Aliás, querido, eu já disse isso aqui e vou repetir. Os seus dons não são para você. Os seus dons são para me servir. E os meus dons são para te servir. Se não for assim, você está fazendo o que aqui no corpo? Então diga para o irmão que está ao seu lado: seus dons servem para me servir. E os meus dons servem para te servir. Tá bom? Então vamos explorar um ao outro. Não é verdade? No bom sentido. Não é? A gente vai explorar o irmão porque ele tem dons que são para se servir. Que é para servir, querido. Se não for para servir, não serve para nada. Certo? Se você não servir para servir, não serve para servir. E não serve para nada. Você precisa servir para servir. E aí, servir para servir é o quê? É eu dispor os meus dons e talentos para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Pense nisso dessa maneira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14 diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Esse tipo de amor, irmão, não seria necessário se não tivesse ocioso, se não houvesse covardes, se não houvesse fracos. Essa advertência, esse encorajamento que ajuda, não seria necessário se todos tivessem a paciência. Mas é necessário porque todos nós estamos em processo de crescimento. Não tem ninguém aqui que é perfeito. Nenhum de nós. Ninguém. Todos nós temos nossos defeitos. Agora, nós nas nossas fraquezas nos auxiliamos um ao outro. E é isso que é bonito no corpo de Cristo. Eu dependo de você, você depende de mim. Nós dependemos do fulano, do ciclano, do beltrano. E aí a gente junta tudo isso e somos um corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Deus planejou agir assim no corpo de Cristo até que Ele venha. Até que Ele venha. Em nossa depravação natural e pecaminosidade, Ele deseja agir para transformar a gente por graus. Em ritmos diferentes, em diferentes circunstâncias e com medidas diferentes. Não é da mesma forma com todo mundo. Aí você está com aquele irmãozinho, faz 10 anos que você é discipulador dele. Você está discipulando, você fala assim, mas não estou vendo esse camarada mudar. Continua. Ora. Sabe por quê? Porque é em diferente grau. Talvez você tenha mudado em 1 ano, em 6 meses, instantâneo, em 3 minutos. Você é que nem miojo. Colocou lá na água, 3 minutos, está pronto. Glória a Deus. Mas só que tem gente que não é assim, querido. Tem gente que é um negócio, né?
dizem por aí, né, eu já ouvi falar que o homem é um forno de micro-ondas, esquenta rapidinho. A mulher é fogão a lenha, vai devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Gente, é ritmo diferente. Você vai fazer o quê? Você não vai pegar o fogão e colocar dentro do forno de micro-ondas, não vai funcionar. Você tem que ir na paciência, você tem que ir tratando com carinho, com cuidado. Sabe por quê? Porque Deus te deu essa pessoa. E o nosso alvo é todo mundo discipulado. E todo discípulo, um líder compromissado. É ganhar as multidões e cuidar bem delas. Ganhar as pessoas, a gente tem que cuidar delas. Não é porque o nenê fez sujeira na fralda que você joga o nenê fora. Você joga a fralda fora. Você limpa o nenê. E ele vai crescer, ele vai fazer cocô no piniquinho, ele vai crescer. Tenha paciência, vai lá, cuida dele, limpa de novo. Pastor, você não imagina a cagada que o meu discípulo fez, pastor. Não tem problema, limpa ele de novo. Foi Deus que te deu. Amém? Diga para a pessoa que está falando, seu discípulo, foi Deus que te deu. Amém? Glória a Deus. Né? Você já pensou no lado do seu discipulador que você, né? Seu discipulador pensa assim, ai meu Deus, lá vem aquele meu discípulo que só dá dor de cabeça para mim. Querido, não tenha um pensamento além do que você deve, além do que convém. O seu caminho, o caminho produz interdependência humilde com todos nós. Servimos e somos servidos. Cristo faz com que o mesmo pecado que ele odeia sirva a beleza do corpo de Cristo. Aqueles pecados, eles servem a beleza do corpo de Cristo. O seu caminho produz interdependência. Isso nos leva à humanidade na diversidade. Isso é o mais difícil. Mas é o mais bonito e que mais glorifica a Deus do que se nossa fé fosse toda igualzinha. Resumo, para concluir, eu concluo com essa exortação. A partir da experiência e da Bíblia, a gente aprende que a fé cresce e a fé decai. Não reparamos com a diversidade da fraqueza e a força na igreja. Não repare se o seu irmão é fraco ou se o seu irmão é forte. Se Deus te deu ele para cuidar, cuida dele, com carinho. Aprendamos com a Bíblia. E nós aprendemos com ela que se nós, pecadores, fôssemos deixados à nossa própria vontade, a nossa fé só decairia. Por isso alegre-se que Deus não deixa esse trabalho com você. Mas Ele opera em você tanto querer como realizar, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer como realizar de acordo com a sua vontade. Você vai ser um crente amanhã de manhã, com certeza, por uma razão só, porque Deus é soberano e Ele é misericordioso. Então se alegre nisso. Não vamos nunca nos contentarmos com uma condição fraca, de baixa fé. Porque Deus ordena o seguinte: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E vamos transformar cada fraqueza em uma bela ocasião de amor para servir de acordo com a medida da fé que Deus me atribuiu. Como é que eu cresço na fé? Quando eu leio a palavra, quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu busco a Deus. Eu cresço na minha fé quando eu ouço a palavra e quando eu aplico ela na minha vida. Assim eu cresço na fé. E quem é que providencia todas essas coisas para que eu cresça na fé? É Deus. Porque Ele efetua em você tanto querer como realizar. Amém?